Hoje, infelizmente, é o penúltimo capítulo da nossa série Esperança em Tempos Difíceis. No primeiro episódio, nós vimos uma família que, diante de uma crise, tomou uma decisão errada e essa decisão gerou muitas tragédias, dores e sofrimentos. Mas no segundo episódio, nós aprendemos que, independente da situação, há sempre a possibilidade de recomeçar. Duas mulheres na pior situação que poderiam se encontrar, decidem ir para a terra prometida, para perto de Deus, para perto do povo de Deus e ali recomeçar. E no terceiro episódio, nós tivemos então uma aula de como agir em tempos difíceis. Ruth fez o que aquela família deveria ter feito no passado. Ruth trabalhou, Ruth teve coragem, Ruth teve humildade, Ruth foi muito grata à oportunidade que ela teve de trabalhar e trazer o sustento para si e também para a sua sogra. E no episódio anterior nós olhamos para o capítulo 2 deste livro, do livro de Ruth, onde está baseado toda a nossa série, com o objetivo de aprender mais sobre esse homem que é fundamental nessa história, Boaz. E foi com ele que nós aprendemos a como sermos agentes de transformação no mundo e na história, através da nossa devoção e também através dos nossos atos de generosidade. E se você perdeu algum desses episódios, você pode passar no nosso canal do YouTube e lá você pode procurar pela playlist ou em outros computadores, lista de reprodução chamada Esperança em Tempos Difíceis, e lá você vai encontrar todas as mensagens que foram pregadas até hoje, tá bom, irmãos? E vocês que estão aqui presencialmente e você que nos acompanha aí online, não esqueça de sempre deixar o seu like, fazer o seu comentário lá no nosso vídeo e compartilhar essas mensagens para que nós possamos alcançar mais pessoas e que vidas sejam transformadas para a glória de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3. E na próxima semana, consecutivamente, nós estudaremos o capítulo 4 e encerraremos então a nossa série que tanto tem nos abençoado. Irmãos, como é lindo ver o amor e a bondade de Deus na vida de Ruth e Noemi. No capítulo 1, nós vemos Deus providenciando mais do que uma nora, uma amiga, uma auxiliar para Noemi, que faz uma das declarações de amor mais incríveis e emocionantes de todos os tempos. E essa declaração não passou de apenas palavras, mas ela é provada e vivida por Ruth. E quando a gente vai para o capítulo 2, nós vemos Deus providenciando outra coisa muito importante para elas, uma colheita. E um campo onde Ruth pudesse colher as espigas para se alimentar e alimentar também a sua sogra. Porém, a gente já sabe que ela encontrou muito mais do que isso. Ela não colheu apenas as sobras, mas também o melhor dos cereais. Ela comeu na mesa com o dono da fazenda. Ela recebeu graça, ela recebeu consolo, ela recebeu acolhimento. E hoje, no capítulo 3, não é diferente. A gente vai ver mais uma vez Deus providenciando, Deus agindo, Deus movendo-se a favor dessas mulheres, providenciando algo que era fundamental e necessário para a vida de Ruth e Noemi. Eu estou falando de um resgatador. E esse é o tema do nosso episódio de hoje. O resgatador. Esse é o nosso tema que nós vamos estudar hoje. E antes da gente entrar no texto, nós precisamos falar um pouco mais sobre esse resgatador, sobre o parente resgatador. Isso é tão importante que nesse livro, que é um livro pequeno, um livro que tem 4 capítulos apenas, a referência sobre um resgatador aparece 8 vezes. Por 8 vezes há referências nesse livro sobre o resgatador. E quando algo aparece muitas vezes em um livro,
em uma leitura, saiba que aquilo é importante. Aquilo precisa de uma atenção. E é isso que a gente vai fazer hoje. Mas enfim, o que é um resgatador? Quem era essa figura na história de Israel e por que essa figura é tão crucial para a gente entender essa história aqui, a história de Ruth, de Noemi e dessa família? Nós falamos, irmãos, um pouquinho sobre isso no segundo episódio de uma lei chamada Levirato. Eu não sei se você ainda se lembra disso. Mas eu gostaria, para a gente entender um pouquinho mais sobre o resgatador, o parente resgatador, a gente precisa falar um pouco mais especificamente hoje sobre essa lei. Então, rapidamente, olhando para a lei de Israel, nós descobrimos que o parente resgatador tinha uma série de obrigações, de responsabilidades. Porque na sociedade de Israel, uma vez membro da família, você era a responsabilidade de todos os outros membros da família. O sofrimento de um era o sofrimento de todos. Era assim que funcionava. E a responsabilidade por cuidar de cada membro, especialmente dos mais necessitados, preste atenção agora no que eu vou dizer, era a responsabilidade de todos os membros da família, todos os membros, mas principalmente dos parentes mais próximos desta pessoa. Essa informação é importante, dos parentes mais próximos. E quando nós olhamos as instruções em Levíticos, Números e Deuteronômio, nós vemos uma série de atribuições desse parente resgatador, do parente mais próximo, dessa pessoa que careceria de socorro, de resgate, de apoio. Por exemplo, o parente resgatador tinha essa responsabilidade. Se alguém da família empobrecesse a ponto de ter que vender tudo o que tinha, e vender a si mesmo para escravidão, a fim de pagar uma dívida, então seria responsabilidade do seu parente resgatador pagar por sua liberdade, ou seja, pagar o preço para que aquele membro da sua família não permanecesse escravo do seu credor. Olha só que interessante. Olha só como que eram as leis para aquele povo, para o povo de Deus, para o povo de Israel. Outro exemplo, se você tivesse uma dívida e ao invés de vender as suas propriedades, as suas terras, ou se tornar um escravo para pagá-la, você poderia penhorá-las. Ou seja, você não teria mais o direito de usufruir daquelas terras, pois elas serviriam de garantia para com a sua dívida até que você pagasse a dívida, então você teria suas terras de volta. O parente resgatador, ele poderia vir em socorro numa situação como essa, pagar a penhora e resgatar o campo ou a terra que foi penhorada. Vai vendo só, irmãos. Presta atenção nesses detalhes. Eu sei que são muitas informações aí legislativas, jurídicas, né? Acho que até o nosso irmão Herbert poderia dar uma aula aí para a gente sobre isso, né? E eu sei que para alguns isso é meio cansativo, mas o que eu estou fazendo aqui é expondo de fato esse texto para a gente entender a profundidade que há nisso aqui. Essas são algumas responsabilidades financeiras que eu acabei de citar para vocês, de um parente resgatador. Porém, há outros tipos de responsabilidades, e essa que a gente já conversou um pouco lá no segundo capítulo, no segundo episódio da série, talvez seja a responsabilidade mais estranha, aquela que soa aos nossos ouvidos de maneira assim um pouco desconfortável, porque aquele contexto, aquela cultura e essa lei aqui nos dias de hoje para a gente não faz muito sentido. Mas se um parente seu do sexo masculino falecesse sem deixar um descendente, um herdeiro, era dever do parente resgatador se casar com a viúva para gerar filhos a fim de que aquele que morreu tivesse uma descendência para que sua memória não fosse apagada da terra. É isso mesmo.
O seu irmão morreu. Um exemplo aqui para a gente entender melhor. E a viúva, ela não teve filhos, seu irmão não teve filhos. Naquela época, você como parente mais próximo, poderia casar-se com a viúva. Poderia não, deixa eu corrigir aqui. Era a sua responsabilidade se casar com a viúva e gerar filhos para o seu irmão que morreu, para que a história dele continuasse na terra através da sua descendência. E por trás disso tudo tem uma questão de honra também tem a questão das terras, para que elas não fossem passadas para outras pessoas que não fossem da mesma família. Tem um monte de coisa envolvida aí. Agora, tudo isso nos faz entender porque o capítulo anterior, no verso 20, capítulo 2, versículo 20, Noemi disse aquelas palavras tão bonitas, depois de ouvir Ruth falar que conseguiu o trabalho na fazenda de Boaz. Vamos relembrar só um pouquinho, irmãos. Ruth se levanta e diz o seguinte: eu vou sair para trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trazer o sustento para essa casa. E eu vou entrar na fazenda daquele que eu encontrar bondade e graça, que me permita entrar e respigar ali as sobras da colheita dos cereais. Só que Ruth entra na fazenda de quem? De Boaz. E Boaz era parente de quem? De Elimeleque. E aí lá no capítulo 2, versículo 20, quando Ruth volta para casa depois do dia de trabalho e compartilha com Noemi e diz assim: olha, eu fui na fazenda de um homem e ele deixou respigar. Na verdade eu comi na mesa com ele, com os outros, ele foi generoso. O nome dele é Boaz. Eu fico imaginando Noemi: Boaz, 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 Boaz. E talvez naquela hora ela se lembrou: peraí, esse cara tem alguma coisa a ver com a nossa família. E não é à toa, irmãos, que lá no capítulo 2, versículo 20, Noemi diz assim: o Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, ou seja, ele é um parente resgatador. O resgatador de nossa família. Irmãos, Boaz poderia ser o parente resgatador de Noemi e Ruth. Ele poderia resgatá-las das suas necessidades, para que elas não se tornassem escravas de ninguém, para que as terras penhoradas de Elimeleque fossem recuperadas, para que Ruth tivesse um lar, uma família, uma descendência. Tudo isso graças à lei do parente resgatador. Aí a gente aprende uma lição muito preciosa aqui. Já de cara, sem entrar muito no texto, hein? Só estudando essa lei aqui, um pouquinho. Porque se você for estudar a fundo, tem muito mais informações, muito mais coisas aqui. Irmãos, toda a lei de Deus, revelada a Israel, visava primeiramente transmitir o caráter de Deus. Porque toda lei leva a marca do seu legislador. Toda a lei leva a marca do seu legislador. É por isso, irmãos, que a gente sofre tanto com as leis do nosso país. É por isso que a gente sofre tanto com as leis feitas pelos homens. Por quê? Porque os homens são perversos. E as nossas leis trazem consigo essa marca de perversidade, de pecado e de depravação que a humanidade carrega. Mas nas Escrituras, nós não vemos isso. Nós vemos leis que foram dadas pelo próprio Criador, pelo próprio Deus,
que é totalmente justo, que é totalmente santo. E o que ele estava ensinando ao seu povo por meio desta lei, o que Deus queria lembrá-los através do parente resgatador, dessa lei que para a gente parece até um tanto estranha. Deus estava mostrando e lembrando ao seu povo através dessa lei que Ele é o próprio resgatador. Através desta lei, Deus queria lembrar ao povo de Israel: eu sou o resgatador de vocês, eu sou o resgatador desta nação. Irmãos, foi Deus que primeiro socorreu aquele povo e o libertou da escravidão. Vocês se lembram do povo lá no Êxodo, escravos do Egito, mas Deus é o nosso libertador e Deus liberta o seu povo da escravidão. E através dessa lei, Deus ele lembra o seu povo, Deus ele mostra ao seu povo o seu caráter santo, bondoso, amoroso. Eu sou o resgatador. Foi Ele quem primeiro socorreu aquele povo e o libertou da escravidão. Foi Ele quem primeiro supriu o pão no deserto. Quando o povo estava no deserto com fome, Deus fez cair o maná do céu, porque Deus sempre vem ao nosso encontro, Deus sempre vem ao nosso socorro. Ele é o nosso resgatador. Louvado seja o Senhor por isso. Foi Ele quem primeiro os preservou e os protegeu dos seus inimigos. Quando o povo estava diante do mar e diante do exército do faraó, Deus fez o mar se abrir. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é o nosso resgatador. O povo de Deus é sempre um povo que tem resgate e socorro presente. E através dessa lei, o Senhor revela o seu caráter. Através dessa lei, Deus lembra ao seu povo de que Ele era o grande resgatador. E é com isso em mente, com esse pano de fundo sobre o resgatador, que nós iremos entrar no texto do capítulo 3. Amém? Vocês estão animados aí ainda? Depois de 17 minutos aí de introdução, eu quero que você preste atenção como cada uma das ações dos personagens principais do capítulo 3, que primeiro é Noemi, depois Ruth e depois Boaz. Eu quero que você preste atenção em cada uma das ações desses personagens que refletem a confiança deles no resgatador. Noemi primeiro age, e nós veremos Noemi com uma proposta confiante, fazendo uma proposta muito confiante a Ruth, dos versículos 1 até o versículo 4. Depois a gente vai ver a resposta de Ruth, uma resposta obediente à proposta confiante da sua sogra. E por último a gente vai ver Boaz. E ele faz uma promessa um tanto generosa para Ruth. Então é isso que a gente vai ver hoje. Essas são as divisões do nosso texto. Noemi com uma proposta confiante, Ruth com uma resposta obediente e Boaz no final fazendo uma promessa muito bonita, cheia de generosidade e amor para Ruth. Vamos lá então, irmãos. Se você está com sua Bíblia aí, por favor, já vai abrindo no capítulo 3. Se você não tem Bíblia, você pode ler conosco aqui no telão, ou se você quiser acompanhar na mesma tradução que a nossa. Noemi, uma proposta confiante. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Versículo 3, faça o que lhe direi. Tome, olha só, presta atenção aí, mulherada, ó. Toma banho, perfume-se e vista a sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Versículo 4, repare bem no lugar onde ele se deitar, então vá, descubra os pés dele, deite-se ali, ele lhe dirá o que fazer.
Tenha calma que eu vou explicar o que está acontecendo aqui, tá bom? Porque a primeira leitura a gente olha isso aqui e fala, isso aqui parece meio estranho, né não? Que plano que é esse? Que proposta é essa de Noemi, né? Mas meus irmãos, primeiramente eu quero chamar a sua atenção para o contraste que há entre a Noemi de antes e a Noemi de agora. É a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto aqui. Irmãos, a Noemi de antes era uma Noemi tomada pela desesperança. Lembra de quando ela foi se despedir das suas noras? Você lembra desse cenário? Você lembra de quando isso aconteceu? Quando Noemi foi se despedir das suas noras? Obrigado, Samuel. Para ela não tinha mais esperança, não tinha saída, estava tudo perdido. Ela estava totalmente desacreditada. Irmãos, Noemi, ela estava tão desacreditada que ela nem sequer lembrou de nenhum parente resgatador que nada. Tanto que ela falou para as noras, lembra? Eu não posso ter filho de novo. Lembra quando Noemi chegou em Belém, no capítulo 2? Eu fico imaginando as amigas chegando. Ai, Noemi, 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 como é que você está, mulher? Não sei o quê. E talvez Noemi com aquele rosto todo cheio de amargura. Pessoal, é o seguinte. Não me chamem de Noemi, que significa agradável. Por favor, me chamem de Mara, porque amarga é minha vida. A mão de Deus não está por mim, mas está contra mim. Deus me fez passar por tudo isso daqui. Noemi não conseguia ver uma solução, Noemi estava totalmente cega. Porém, a Noemi de Ruth 3 é outra mulher. É outra mulher. Porque agora, essa mulher que antes não tinha perspectiva nenhuma, ela está sonhando. Ela está planejando. Ela está almejando coisas melhores. Noemi está confiante. Noemi está esperançosa. Irmãos, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. É lindo ver Noemi começando a agir com amor e bondade para com Ruth. Coisa que a gente não tinha visto ainda. Mesmo, irmãos, vocês perceberam que mesmo diante de uma das declarações mais lindas de toda a história, Noemi nem sequer agradeceu Ruth por isso? A nora fez uma declaração de amor daquelas, e você não vê Noemi dizendo obrigado. Ruth deixa tudo para ajudá-la, mas você não vê Noemi dando obrigado, fazendo alguma coisa por Ruth. Tamanha a tristeza e a amargura que estava no coração dela. Mas irmãos, olha só o que Noemi vai dizer para Ruth. É hora de encontrar um lar seguro para você. Ela começa a sonhar, a planejar, e ela começa a olhar para o outro. Quer ver um sinal de saúde? Principalmente de saúde espiritual? Você para de olhar um pouco para você mesmo e você começa a olhar para o outro. E é isso que estava acontecendo com Noemi. E é por isso que a gente entende que Noemi estava sendo aqui curada por esse Deus maravilhoso que pode transformar todo e qualquer coração. A expressão original no texto, quando Noemi diz assim, é hora de encontrar um lar para você. A expressão original do texto é descanso.
Noemi diz para Ruth: Ruth, minha filha, você já sofreu demais. Minha filha, está na hora de descansar. Está na hora de encontrar um lar para você, uma família para você, um homem que vai cuidar de você, um homem que vai te proteger. E isso é importante porque o capítulo começa com Noemi desejando descanso para Ruth e termina no verso 18 dizendo que Boaz não descansaria até cumprir sua promessa. Você pode ver isso aí, pode conferir na sua Bíblia. A narrativa do texto vai girar, a história do capítulo 3 vai girar mais ou menos em torno disso, uma promessa e uma expectativa de descanso. Mas que tipo de descanso é esse, irmãos? É o descanso de um lar, é um descanso de um marido, é um descanso de uma família. É isso que Noemi está dizendo para Ruth. Nós vamos encontrar descanso para você, minha filha. Nós vamos encontrar um lar para você. E não é verdade, irmãos, que é no nosso lar, é na nossa família que a gente encontra descanso e paz. Não é gostoso quando nós chegamos no final do dia do trabalho e nós encontramos o nosso cônjuge, os nossos filhos, e é no abraço, é no sorriso, é no colo deles que a gente encontra descanso, a gente encontra paz. É isso que Noemi está querendo para Ruth. Minha filha, chega de tanto sofrimento. E no último versículo, Noemi vai dizer para Ruth: esse homem não vai descansar enquanto ele não cumprir essa promessa. Então, dos versos 2 até o 4, Noemi compartilha o seu plano confiante com Ruth. Mas cá para nós, irmãos, um plano muito estranho, não é? Um plano muito estranho. Noemi propõe um encontro, mas não é qualquer encontro. Ela propõe um encontro na eira com Boaz e à noite. Por que tem que ser à noite? Deixa eu explicar aqui. A eira era um lugar plano, era um lugar público, onde os ceifeiros e os diferentes donos de plantações de todo Israel vinham com seus grãos, juntavam todos eles, e eles jogavam os grãos para cima com a pá, a fim de que o vento que batia na eira separasse os grãos, aquilo que era guardado, aquilo que era consumido, da palha, aquilo que não podia ser consumido, aquilo que não era guardado. Então o vento na eira, como era um lugar plano, e quando eles jogavam os cereais para cima, o vento que batia ali separava, fazia essa separação entre o cereal e a palha. O grão que poderia ser armazenado e consumido e a palha que ia para o fogo. A eira era o local próprio para isso, irmãos, onde o vento era favorável, tudo era favorável para isso acontecer. E isso acontecia em Israel no final da colheita, sempre no final da colheita. Esse momento era um momento de muita alegria para os israelitas, era um momento de muita celebração, de fartura, de generosidade. Era um momento onde eles celebravam a provisão de Deus, onde eles colhiam todo o cereal e agora eles estavam ali separando e juntando o cereal para o resto ali daquela temporada. Os homens viam o fruto de todo o seu trabalho, de todo o seu suor, e poderiam agradecer a Deus por tudo aquilo. Por isso, irmãos, eles comiam, eles bebiam e eles comemoravam. Era tempo de festa em Israel. Noemi sabia disso. Noemi era israelita. E ela viu nisso aqui uma oportunidade para que Ruth fosse ao encontro de Boaz. Mas, como era um lugar público, esse encontro não poderia acontecer em qualquer hora do dia. E por isso que Noemi
ela disse para Ruth ir à noite, porque à noite ela não seria percebida ao aproximar-se da eira. Ela pensou em todos os detalhes. Irmãos, o que a gente pode aprender com essa primeira parte? O que a gente pode aprender com essa atitude, com esse plano confiante de Noemi? E o que eu aprendo aqui, que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: a realidade do resgatador renova a nossa esperança. A realidade de um resgatador renova a nossa esperança. Foi diante da notícia de que Ruth tinha ido à fazenda de Boaz e tinha sido acolhida com amor e generosidade, que Noemi então começa a sonhar e a planejar. Aquela mulher que estava morta por dentro revive, floresce, os pesadelos do passado dão lugar a sonhos. Aquela mulher que não acreditava mais em nada, agora bola um plano muito ousado e complicado, porém ela estava cheia de confiança e esperança de que aquele homem seria o resgatador que mudaria a realidade de suas vidas. E eu quero te lembrar hoje, meu irmão, minha irmã querida, preste muita atenção nisso, que você também tem um resgatador, um Deus todo-poderoso, que quer ver o seu coração não cheio de amargura, não cheio de tristeza, de luto, de pesar. Deus não quer ver seu coração cheio de amargura do passado, mas sim, Deus quer ver o seu coração cheio de fé, de esperança. Deus quer ver o seu coração cheio da glória dele, da presença do seu Espírito Santo. O nosso resgatador liberta, redime, salva, transforma, purifica, perdoa. O nosso resgatador está pronto para socorrer todo aquele que nele crê. Então, pare de ter pesadelos, pare de se amargurar, pare de pensar nas tragédias do passado e, como Noemi, comece a sonhar, comece a ter planos e comece a acreditar que dias melhores podem vir, não por sua força, não por seu poder, mas porque a gente tem um resgatador que tudo pode fazer e que toda a realidade ele pode mudar para a honra e glória do seu nome. Amém. Esse é o nosso resgatador. Quais são os seus sentimentos? Quais são as emoções que brotam no seu coração quando você se lembra do seu resgatador? Aquele que te salvou, aquele que te redimiu, que te deu um novo coração, que te deu um novo caminho, uma nova história. Noemi voltou a sonhar. Noemi voltou a esperar, Noemi voltou a confiar, Noemi voltou a se alegrar. Talvez hoje Deus quer fazer você apenas se lembrar disso, de que Ele é o seu resgatador, e assim como Noemi, você volte a acreditar e a sonhar. Com o seu casamento, com os seus filhos, com o seu trabalho, sua carreira profissional, com a sua igreja, com os seus amigos, com a missão de transformar vidas para a honra e glória de Jesus. O que acontece no seu coração quando você pensa no resgatador da sua alma? Olha só o que aconteceu com Noemi, que ela possa servir de exemplo para nós. Agora vamos para a segunda parte, vamos correr. Segunda parte. Qual que é o personagem? Ruth. Uma resposta obediente. Resposta obediente ao quê? Ao plano confiante de Noemi, da primeira parte. A partir do versículo 5, irmãos. Olha só a resposta de Ruth. Fala sério, se fosse você ia responder assim? Eu não, eu ia fazer um monte de pergunta. Sem dúvida. Mas como assim? Eu vou nesse lugar aí, mas vai ter gente lá, não vai ter só Boaz. Como assim? Eu vou deitar nos pés de Boaz? Como é que é isso aí? Não entendi direito. Não, tá doida? Que plano mirabolante é esse? Onde você quer chegar com isso? Olha a resposta de Ruth aí, ó. E ainda, né?
Não é assim, eu farei o que você disse. Ruth vai além. Ela diz assim, farei tudo. Tudo que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. Versículo 9. Quem é você? Perguntou ele. Olha a resposta humilde de Ruth. Sou eu, sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as asas de sua capa, ou as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Esse plano era uma proposta confiante de Noemi, mas realmente não podemos negar que era muito perigoso e arriscado. Por quê? Imagina só Ruth, na calada da noite, se ela descobre os pés do homem errado. Você consegue imaginar isso? Não era só Boaz que estava ali. Imagina Ruth indo descobrir os pés de um homem que não era de Boaz. Imagina o susto que seria. O plano ia por água abaixo. Todos os ceifeiros, donos de fazendas e campos estavam ali, e a gente já viu, a gente já estudou isso. Nós estamos no período dos juízes e nem todos os fazendeiros, nem todos os donos eram homens tementes a Deus. Lembra que Noemi disse para ela, ainda bem que você caiu na fazenda de Boaz, porque se você fosse em outras, você poderia até ser maltratada. Imagina se essa mulher descobre os pés do homem errado. Outro risco, era sabido também, irmãos, que prostitutas costumavam rodear a eira em tempos de fartura em troca de alimento. Isso está escrito no livro de Oséias. Oséias dá essa informação para a gente, de que as prostitutas rodavam ali a eira, naquela época, né, de abundância, onde os ceifeiros estavam ali em troca de alimento. Ruth poderia ser confundida com uma daquelas prostitutas e perder toda a sua moral naquele povo e ninguém mais querer casar com ela. Você está entendendo os riscos que ela estava correndo ali? Parar nos pés do homem errado, ser confundida com a mulher de má reputação, esses eram os riscos. Pergunto, se você estivesse no lugar de Ruth, você iria? E aí? Mas Ruth responde com obediência e submissão à sua sogra. Tudo que você disse, eu vou fazer. Eu topo. Bora. Vamos para cima. Ela foi, sozinha, e mais uma vez, Ruth nos mostra a mulher corajosa que é. Pensa numa mulher sangue nos olhos, irmão. É essa Ruth aqui. Pensa numa mulher que não tem frescura. Pensa numa mulher que o medo não paralisa. Pensa numa mulher de Deus, essa daqui. E antes que você pense qualquer besteira, porque quando a gente lê esse texto aqui por causa da nossa mente pecadora, a gente já vai pensando besteira, não é? Ruth vai ali, né, deitar nos pés de Boaz e, né, tchararã, não sei o que, vai acontecer algo mais. Antes que você pense qualquer besteira, Ruth deixa bem claro para nós o que ela foi fazer ali. Uma mulher séria, uma mulher prudente, uma mulher abraçada com os valores e princípios do Deus Criador. Uma mulher que deixou os deuses falsos para obedecer a palavra do Deus verdadeiro. Quando ela descobre os pés de Boaz e se deita a seus pés, a expressão não se refere a um abraço ou qualquer atividade íntima entre um homem e uma mulher. Ela simplesmente fez aquilo para que Boaz fosse acordado pelo frio da noite, aos poucos,
sem susto e sem desespero. É só isso, irmãos. Você não já foi acordado, não? Tá frio, frio danado, né? Algumas semanas aí atrás. Que bom que o calor voltou. Mas se você for que nem eu não fico coberto, eu tiro o cobertor e coloco o cobertor. Sabe aquele cara que nunca sabe que tá bom? Eu tiro o cobertor, tá frio, aí eu me cubro de novo, né? E tá calor, e aí E aí você tira o cobertor, naturalmente, se a noite está fria, você vai sentir o quê? Frio. Ruth, ela descobre apenas os pés de Boaz, para que ele vá acordando com calma, não que ela chegue lá e acorde ele acorde assustado, dá um grito, todo mundo percebe e coloque o plano abaixo. Mas estrategicamente, com calma, com prudência, Ruth descobre os pés daquele homem, para que ele vá acordando devagar. E quando ele acorda, ela foi direta ao ponto, versículo 9. Estenda as abas da sua capa sobre mim. E o que isso significa, irmãos? Ruth não se referia a uma peça de roupa, mas a um compromisso de casamento. É exatamente isso. É isso mesmo. Traduzindo, estenda as abas da sua capa sobre mim quer casar comigo? Me tome como sua esposa. Eu vim aqui à procura de um marido, eu não vim aqui para uma noite apaixonada, para uma noite de prazer, eu vim aqui em busca de um compromisso sério. Perceba que Ruth não esperou Boaz falar nada, porque Noemi disse assim: descobre o pé dele, deite-se aos pés dele, quando ele acordar ele vai falar o que dizer, ou ele vai falar o que fazer, perdão. Ele vai falar para você o que deve ser feito, minha filha. Só fica lá esperando o que ele vai falar. Só que Ruth não espera. O homem acorda e Ruth fala o seguinte: quer casar comigo? Tá aqui, sou sua serva. Quero um compromisso com você. Por quê? Porque você é meu parente resgatador. Porque você é um homem compromissado com Deus que eu conheci há uns dias atrás naquela colheita. Boaz, no capítulo 2, reconhece Ruth, pois ela foi se refugiar nas asas do Senhor. O próprio Boaz diz isso para Ruth. Agora, irmãos, ousadamente, Ruth pergunta se Boaz seria o instrumento do amor de Deus, casando-se com ela. No capítulo anterior, você disse que eu vim buscar refúgio nas asas de Deus. Hoje eu estou aqui. E eu vim buscar refúgio em você, porque eu creio que você será o instrumento de Deus na minha vida, para que você seja o meu parente resgatador. O que nós podemos aprender com esta parte do capítulo 3? Com a resposta obediente de Ruth. A fé no resgatador nos faz agir em sua obediência. Ruth teve que obedecer a um plano ousado e perigoso. Ruth abriu mão de outros partidos, inclusive Boaz, ele não era o único parente resgatador. Havia outros. Boaz mesmo vai dizer isso. Ruth poderia ter procurado outros, talvez mais bonito, mais rico, mais atraente aos seus olhos. Porém, Ruth decidiu andar em obediência, mesmo quando sua obediência lhe colocava em situações adversas e perigosas, mesmo quando sua obediência a fazia abrir mão de seus próprios desejos e preferências, Ruth decidiu obedecer. E hoje tem um monte de gente dizendo que ama Jesus, dizendo que Jesus é seu resgatador, mas em momentos em que a sua fé pede sinais e pede sinais de obediência, muita gente desobedece. Muitas pessoas não estão dispostas a sofrer, muitas pessoas não estão dispostas a correr riscos por obediência à palavra, os princípios e os valores de Deus. Ruth mais uma vez ensina para a gente: fé é igual a coragem.
Você precisa manifestar a sua fé com coragem, com obediência. Eu vou correr risco, sim. Quando ela saiu no capítulo 2 para trabalhar, ela correu riscos. Quando ela saiu no capítulo 3 para se encontrar com Boaz, ela correu riscos, mas ela preferiu obedecer. Ruth decidiu andar em obediência. Quando somos resgatados, não há prazer maior do que obedecer àquele que nos resgatou. Quando somos resgatados, não há prazer maior do que obedecer àquele que nos resgatou. Desobedecer a Deus é abrir mão do melhor. Desobedecer a Deus é viver em total insegurança, perigo e tristeza. Mas obedecer a Deus nos faz viver seus planos, seus propósitos, sua vontade perfeita, e Ruth sabia disso. Por isso ela enfrentou os perigos, os riscos, ela abriu mão de tudo que tinha para seguir e para servir ao Deus verdadeiro em total obediência. A pergunta que eu te faço hoje à noite é: e você? Você tem andado em obediência ao seu resgatador? Aquele que te resgatou? Você tem prazer em obedecer a palavra de Deus? Você tem enfrentado os riscos, perigos, por causa da sua fé e obediência a Deus? A quem você tem obedecido? A Deus ou a você mesmo? Ruth nos dá mais uma vez uma aula de como é que a gente deve fazer. Importa obedecer a Deus, irmãos. Importa obedecer a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor. E você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Você vai viver os propósitos do Senhor na sua vida. E mesmo que isso te leve para a fornalha ardente, o Senhor estará ali com você. E mesmo que você esteja ali, será a melhor experiência da sua vida. Porque a obediência nos faz viver a vontade perfeita do Senhor. Irmãos, eu vou ter que passar correndo aqui pela última parte do nosso texto. Infelizmente o tempo passa tão rápido, não é? Noemi, primeira parte, com uma proposta confiante. Ruth responde com obediência. E Boaz vai responder o pedido de casamento, e pensa no pedido de casamento diferente, hein? Pensa no pedido de casamento estranho, não é não? Mas é um pedido de casamento totalmente baseado em obediência ao Senhor, em obediência à palavra. E diante desse pedido, Boaz então termina o capítulo 3 fazendo uma promessa. E aí na semana que vem a gente vê como é que termina tudo isso, tá bom? Então Boaz exclamou: Senhor, abençoe minha filha, você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Olha só, Ruth tinha essa opção e Boaz deixa isso claro aqui para a gente. Não se preocupe com nada, minha filha, farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Boaz está dizendo para Ruth: toda a cidade sabe que você de fato se converteu ao Deus verdadeiro, ao Deus dos céus e da terra, e que você é uma mulher virtuosa, você ama esse Deus, você é uma bênção para sua sogra, todo mundo já sabia disso. E aí eu vou passar um pouquinho aqui, irmãos, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Boaz, ele faz uma série de promessas para Ruth. A resposta de Boaz não deve nos surpreender, porque ele já mostrou ser um homem generoso no capítulo 2. E quando ele chega em sua fazenda e recebe Ruth com acolhimento, consolo, abrigo e fartura, ele já mostrou isso. Ruth já sabe que Boaz é um homem de caráter, é um homem de Deus, é um homem de devoção ao Senhor. Boaz enxergou que Ruth não era qualquer moabita. Então, Ruth se supera em sua coragem, nesse capítulo aqui, nesse episódio, indo a esse encontro meio estranho com Boaz. Mas Boaz surpreende mais uma vez também
com a sua bondade e generosidade. Mais uma vez, ele vai além da lei, ele faz mais do que a lei exige. E ele deixa isso claro na sua resposta a Ruth no verso 12. Ele reconhece que um parente resgatador mais próximo existe. Mas, irmãos, tem um parente mais próximo do que ele. Mas, e é por causa desse mas que nós temos o capítulo 4. E o que diz o capítulo 4? Volta na semana que vem, nesse mesmo lugar, ou você que estão aí nos assistindo online, neste mesmo canal, no horário que vocês quiserem, né? Porque é online, né? Agora vocês estão aqui presencialmente, nesse mesmo horário também. E talvez você pergunte, mas o que? O pedido foi aceito? Marca logo esse casamento, faz logo esse casamento e vamos para a festa, vamos comemorar. Poderia ser assim, né, irmão? Logo assim, né? Mas não é bem assim que acontece. Nós descobrimos que havia um parente resgatador mais próximo do que Boaz. Por isso a gente fica se perguntando, será que Boaz vai casar mesmo com Ruth? Ou será que esse parente mais próximo vai decidir resgatar Ruth, né? Só que o mais bonito, sabe o que é, irmãos? Sabe o que é o mais bonito aqui? Mesmo diante da possibilidade de ter um parente resgatador mais próximo e ele resgatar Ruth, Boaz ele faz uma promessa. De mim não passa. É isso que ele fala para Ruth. De mim não passa, Ruth. Se ele quiser te resgatar, tudo bem. Mas se ele não quiser, saiba disso. Eu vou te resgatar. Você será minha. Eu vou pagar todas as suas dívidas, as dívidas de Noemi. Eu vou cumprir com minhas responsabilidades como parente resgatador. Eu vou resgatar toda e qualquer terra que esteja penhorada. Eu vou te dar um lar, eu vou te dar uma família, Ruth, eu vou te dar uma descendência. Essa é a linda e generosa promessa que Boaz faz a Ruth. Mesmo que ele te resgate, eu quero deixar bem claro para você, Ruth, uma coisa: de mim não passa, eu vou te resgatar. Sem resgatador você não vai ficar. Mas, irmãos, perceba também o cuidado de Boaz. Ele pede para Ruth passar a noite ali, porque ele teria certeza que ela chegaria segura em casa, mas saindo antes do alvorecer, para que ela não fosse confundida com uma prostituta, porque se na sua reputação ela fosse reprovada, os israelitas não permitiriam o casamento de Boaz com Ruth. Ele protege Ruth, ele cuida. E ainda mais, ele dá uma garantia de que iria suprir tudo o que ela precisava, dando 6 medidas de cevada. O capítulo termina com Ruth voltando para casa e compartilhando as boas novas com Noemi. E Noemi disse: tenha paciência, ele não vai descansar enquanto resolver isso. Vamos esperar. O que nós podemos aprender com essa última parte aqui do capítulo 3? Nosso resgatador tem promessas maravilhosas para nós. Esperemos com fé, meus irmãos. Elas planejaram, elas agiram, mas agora elas estão esperando. Mas elas estão esperando confiantes na promessa de Boaz. Elas esperam com a garantia de que o resgatador nada iria deixar faltar. O nosso resgatador, o nosso Deus também tem promessas maravilhosas, assim como fez com Ruth e Noemi. Esperemos no Senhor por suas promessas em nossas vidas, mas espere com a certeza de que elas serão cumpridas. Espere com a garantia de que tudo o que você precisa Ele vai suprir, não apenas suas necessidades físicas, mas também suas necessidades espirituais e emocionais, assim como Boaz fez com Ruth aqui. Eu vou casar com você, mas espera aí, fica aqui. Eu quero proteger você para que você chegue seguro em casa.
Fique aqui, eu quero proteger sua reputação. Ei, eu vou te dar uma garantia, 6 cevadas, para que você não passe necessidade e que você tenha um alimento em casa. Esse é o nosso resgatador também. Ele tem promessas maravilhosas para nós. E a nossa garantia, sabe qual que é? É que a grande maioria de suas promessas já foram cumpridas. E aquelas que ainda não foram cumpridas se cumprirão, porque o Deus que nos prometeu é um Deus fiel, é um Deus que cumpre suas promessas. Amém, irmãos? Este capítulo, ele deixa bem claro para nós o seguinte: todos nós, sem exceção, precisamos de um resgatador. Todos nós estávamos em dívida. Todos nós éramos escravos do pecado, e a nossa maior punição é estarmos longe daquele por quem e para quem fomos criados. Mas Deus, Ele pagou o preço, não com prata nem com ouro, mas com o sangue derramado na cruz do seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, a pior e maior de todas as nossas dívidas, eu não sei se você é uma pessoa endividada, mas eu quero te lembrar isso. A maior de todas as nossas dívidas, o maior de todos os nossos problemas, já foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E em Cristo nós encontramos descanso, abrigo e proteção. Não apenas Ele está pronto a suprir as nossas necessidades físicas, mas também as nossas necessidades espirituais e emocionais. Creia em Jesus Cristo e Ele será o resgatador da sua alma. Amém.